Hello guys, how are you? He's Teacher Tamara do Colégio Aplicação e nós estamos aqui hoje para nossa aula de inglês. Então, se você ainda não pegou lápis, borracha, caderno e o mais importante, The English Book, o livro de inglês, dá um pause aqui no vídeo, corre lá e traz tudo que nossa aula já está começando. So guys, today we are going to talk about the time. Nós vamos falar sobre o tempo. So look, let's talk about the time. Então, preparei até esse GIF aqui, coloquei para vocês relacionarem com o que nós vamos falar. So, how can we measure the time? Já pensaram sobre isso? Como que nós conseguimos medir esse tempo? Measure the time. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? What is this, guys? O que é isso? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês olham essa imagem? What is this? It's a calendar. Ok, todo mundo pensou nisso, eu espero. But why? It's more specifically, mais especificamente, it is a Gregorian calendar, que é o nosso estilo de calendário que é mais utilizado no mundo inteiro. É a forma como é contabilizado esses meses para utilizarmos, para nos basearmos. Antigamente, nós não contávamos desta maneira, porém, agora, esse é o calendário vigente, vamos dizer assim. So, let's talk about the timeline. Vamos ter aqui uma linha do tempo do que aconteceu. Nós vimos um pouquinho sobre os romanos, sobre the ancient Romans, mas existe uma linha do tempo, com um evento muito importante. So, we have here the year 1, o ano 1. E o que seria esse ano 1? Nós somos uma sociedade basicamente católica, vamos pensar assim, que teve um marco muito importante para essa contagem, esse calendário nosso, que seria, the birth of Jesus. Let's repeat, guys. Birth of Jesus, o nascimento de Jesus. Então, esse é considerado o ano 1. Antes de Jesus nascer, nós temos a sigla BC, para Before Christ, ok? Então, todo ano antes desse ano 1, ele é considerado BC. Por exemplo, 100 BC, 100 anos antes de Cristo. E todo ano depois desse ano 1 é considerado AD, Anno Domini. It's an expression that means in the year of our Lord. É uma expressão em latim que significa o ano do nosso Senhor, nosso Deus, vamos dizer assim. Mas atenção, é muito importante nós repararmos em como é feita essa contagem. Eu tenho aqui, ó, year 1. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e até hoje, como nós conhecemos, até 2021, como nós vimos no calendário passado. Ok? Então ele vai crescente. Antes, não. Aqui a ordem é diferente. Ela é contada, vamos dizer assim, de trás para frente. Aqui, ó, 300, 200 and 100. Ela é contada de maneira diferente, tá? Então, tenham atenção a isso, a forma de como é contada, ok? E agora nós vamos falar como são os contados os nossos séculos, ok? Então, nós temos aqui dois tipos de numeração que nós conhecemos. The cardinal numbers, que nós já conhecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E assim por diante. Esses são os números que nós conhecemos, porém os séculos eles são contados de maneira diferente. Nós temos aqui
Eles são contados com ordinal numbers. Let's repeat, guys. Ordinal numbers. E como seriam esses ordinal numbers? Eu tenho os três primeiros, eles são diferentes. Eu tenho first, second, third. Depois, esses números, eles têm umas características em comum, que é o TH no final, ó. Eu tenho fourth, let's repeat, guys. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Ok? Então, os séculos são contados assim. Vamos primeiro nesse aqui. Vamos voltar aqui na nossa linha do tempo. Eu tenho aqui, ó, todo esse primeiro aqui, esse primeiro século, ele é chamado como first, ok? E o segundo, second, terceiro, third. E assim por diante. Now, let's open the books. Vamos abrir o nosso livro, on page 18, que nós temos uma explicação de como isso funciona. Aqui vocês vão ter uma listagem desses séculos, ok? So, page 18, acompanhem com a teacher esse texto. Years and centuries. Então, anos e séculos. The year of the birth of Jesus Christ is known as year 1. Como a gente já viu, o ano que Jesus nasceu é considerado o ano 1, número 1. Nós temos aqui, ó. Ok? Vamos continuar. In the Gregorian calendar, no nosso calendário, which is used in almost countries around the world, que é usado na maioria dos países no mundo. But how years before year 1 counted? Look, então como que esses anos eram contados antes desse acontecimento importante? The abbreviation, nós temos aqui, nós já vimos que é o contrário, ok? E vamos continuar o nosso texto. The abbreviation AD stands for Anno Domini, a Latin expression that means in the year of our Lord, o ano do Senhor, ok? Como nós já vimos. The abbreviation BC stands for Before Christ, antes de Cristo. The years before AD 1, o ano Domini 1, are counted backwards. Ele conta ao contrário. We use them to make it clear when in the human history an event happened. Então, nós usamos essas abreviações para dizer, para localizar a pessoa que está nos ouvindo, se foi antes ou depois de Cristo. For example, in the history of the Roman Empire, Julius Caesar became a permanent dictator in 44 before Christ. Ok? Então, nós temos aqui, nessa história do Império Romano, o Júlio César, ele começou a ser um ditador permanente, qual ano? No ano 44 BC, antes de Cristo, ok? Marcus Aurelius became emperor in AD 161. Já esse outro do Marcos, ele se tornou esse imperador no ano Domini de 161, ok? 161, depois de Cristo, no ano Domini, ok? The first century of the Common Era started in AD 1, first, and finished in the AD 100. We use ordinal numbers to count the century. Look. Então, gente, o começo dessa era, ela começou no ano 1, aqui, ó, como nós vimos. E ela termina, começo desse século, ela termina no ano de 100, ok? Então, aqui eu tenho uma contagem. Então, do ano 1 ao ano 100, do 1 ao 100, eu tenho qual é o meu século? Is the first,
ok? Então, por exemplo, se eu tenho qualquer número entre 1 e 100, ele é considerado o first century, o primeiro século, ok? Next one, 101 to 200. Então, nesses anos aqui, por exemplo, 160, 170, 199, eles são considerados, ó, second century. E assim por diante, olha, eu tenho, aqui vai continuando, first, second, third, fourth, fifth, sixth. Até os dias de hoje, olha, aqui embaixo, vocês estão vendo? Qual é o ano que nós estamos? 2021. Então, ele se encaixa aqui, ó, que foi de 2001 e vai até 2100. Então, qual seria o nosso século? 21st, ok? E assim vai. E vocês conseguem marcar, ver aonde vocês nasceram, qual século e qual século os pais de vocês, os avós de vocês nasceram, dependendo da data aqui, ó. Ok? A teacher, por exemplo, a teacher nasceu, ó, 20th century, no século 20, porque a teacher nasceu aqui, ó, entre esses anos. Ok? Agora, we have an exercise. Now we have an exercise. Nós temos um exercício. Which century does each of these years correspond to? Então, nós vamos olhar e ver aqui nessa tabela qual ano, qual século esses anos correspondem. Por exemplo, 53, 53. Ele está aonde aqui, olha? Just a minute, deixa eu voltar aqui para a página correta. Ele está aqui, ó, ele está entre 1 e 100. O 53, ele está entre 1 e 100. Então, qual é o meu século aqui, que eu vou escrever lá embaixo? First century. Então, eu vou sempre localizar esses anos aqui nessa tabela. Então, eu vou marcar aqui qual que é a minha resposta. First century. E eu vou fazer isso com todos esses números, ok? So, o próximo exercício nós faremos juntos no nosso encontro online e presencial, ok? So, guys, that's it for today. É isso por hoje. Thank you so much for your time. Muito obrigada pelo seu tempo. Bye, bye!